Então, bom dia, senhoritas e senhoritos. Vamos dar sequência à nossa discussão. A gente está discutindo esse mundo feudal, né? Um conteúdo inserido no contexto da Idade Média. A gravação está iniciada, certo? Nós já vimos, então, a organização política desse mundo feudal. Cuidado para confundir o feudal, esse espaço cronológico, com toda a Idade Média, certo? Muito cuidado, a gente está discutindo no momento do feudalismo, certo? Nós estamos discutindo efetivamente algo em torno do século IX até o século XI, XII, certo? E você tem a Idade Média aí antes e posterior. O feudalismo está inserido nesse espaço-tempo que nós estamos chamando de Idade Média. Então, não é toda a Idade Média que vai ter sua organização política descentralizada. Isso é uma característica do feudalismo, né? A atividade econômica, nós já vimos, né, baseada na agricultura de subsistência. Isso é uma característica do feudalismo, não de toda a Idade Média, certo? Onde o comércio quase desaparece. A organização social, dividida em ordens, né, 3 ordens nós vimos. O clero, com a função de rezar, a nobreza, com a função de proteger a matéria, fazer a guerra, e os servos camponeses, né, a função desses era trabalhar. Vimos que é uma sociedade marcada pela desigualdade, né? Essa desigualdade ela é justificada e legitimada pelo berço, ou seja, é o que você nasce, certo? E legitimada pela igreja, né? Pois Deus quis que alguns nascessem servos e outros nascessem nobres, certo? Então isso legitima a desigualdade. Vimos aí que é uma sociedade marcada pelo medo, né? E já falei para vocês algumas vezes, né? A melhor forma de controle das pessoas é o medo. Né? Se deixar as pessoas com medo, as pessoas tendem a não se mobilizar, né? Não questionar, a não reagir, né? E o medo de uma violência, né? E sempre lembrando, a violência ela não é só física, ela também é psicológica, né? A violência psicológica ela é tão presente na gente, a gente não tá... Quando a gente fala de bullying, a gente está falando de uma violência psicológica, né? Você expor, né, alguém por uma característica física, por exemplo, né? Aí você expõe essa pessoa e essa pessoa acaba sendo colocada à margem, né? Ou ela mesma às vezes se coloca a essa margem para pertencer a grupos, né? Se você parar para observar direitinho, pode ser que o meio que você está inserido, talvez até você mesmo, se submete a alguns tipos de violência, apelido, certo? Algum tipo de humilhação, de exposição para pertencer a grupo, certo? Porque você acha aqueles coleguinhas legais, aí você se submete a algum tipo de violência, algum tipo de agressão psicológica, certo? De pertencimento. Se você olhar essa estratégia do medo, ela está inserida sob diversas formas, né? A brincadeira, às vezes, é uma forma de você dizer a verdade ou ofender uma pessoa protegida pelo discurso da é brincadeira, né? É brincadeira para quem? Sempre pergunta quem interessa. É brincadeira para quem? Certo? Algumas pessoas falam que o mundo hoje está muito chato porque elas não podem mais expor outras como elas expunham antes, né? Porque até bem pouco tempo atrás isso era muito normal e essas pessoas que eram expostas, muitas delas se recusam a serem expostas hoje, né? Se recusam a aceitar esse tipo de brincadeira, certo? Por isso que para esses agressores, né, para esse comportamento tão comum de anos passados, né, para essas pessoas hoje o mundo está chato, né? Mas não está chato, está se tornando mais justo. Vamos nessa perspectiva. Mas voltando para a Idade Média, né, para esse mundo feudal, o medo justificado a violência psicológica, né? O principal dele era o medo do inferno, né? A ideia de você ser perseguido, atormentado por demônios, né? Que te levariam a praticar atos que estreitariam as suas perspectivas de ir para o céu, certo? A igreja tem o controle total do pensamento, né? A cultura, os movimentos de arte, né? Educação, tudo isso era controlado pela igreja, né? Logo, o que a igreja diz é verdade. Né? A negação da ciência vai ser muito comum nesse momento, certo?
Então você vai ter discussões em relação ao como o mundo se movimenta, não é? Como as coisas acontecem. E as discussões, as tentativas de debate científico, elas serão sufocadas pela igreja, não é? E no momento que a igreja identifica alguém que contesta as suas verdades, certo? A igreja tende a submeter essas pessoas a julgamentos, né? Esses julgamentos podem culminar com penas que variam a diversas formas de violência, muitas delas levando à morte, certo? Levando à morte. Isso vai ficar mais claro para nós quando a gente começar a discutir Inquisição, certo? O movimento renascentista, o desenvolvimento de novas técnicas e teorias. Mas é importante perceber, uma palavra muito comum no nosso cotidiano hoje, né? Esse negacionismo científico, certo? Esse negacionismo científico. Por isso que se fala, nós estamos voltando ao mundo, às trevas, estamos voltando aí à Idade Média, né? Com esse negacionismo científico, certo? A ciência contesta tudo, né? A ciência, você tem, lembra aquela discussão, né? A gente fez na sala de aula, quanto é que é 2 mais 2? Eu falei prova, a gente ficou discutindo isso. Mas a ciência tem que provar as coisas. Nesse mundo medieval, se alguma tragédia acontece com você, certo? É castigo divino. Você está doente numa cama, sofrendo, agonizando. Né? Por que você está doente? Por que tanta agonia? Por que tanto sofrimento, tanta dor? Isso é efeito, é fruto dos pecados que você cometeu, então Deus está te punindo. Certo? É uma leitura. Beleza? Assim, você ia tentar entender. Pode até ser que você esteja sendo punido por Deus aí, né? Mas o que causou essa doença? O que está gerando essa dor? Como que a gente pode tratar isso? Né? E aí a gente volta, a gente já engatilha a discussão que estava produzindo ontem em relação à mulher. Né? Ontem a gente contou para vocês sobre o processo de educação, né? Que a massa, por ser analfabeta, ela contava histórias, né? Histórias, né? Que tinham diferenças de região para região. Né? A oralidade ela permite essa mudança, né? Nas versões, vamos dizer assim. Então, quando a gente passou para vocês ontem, na última aula, uma versão da Chapeuzinho Vermelho, aquilo é um compêndio de várias versões que eram contadas por camponeses em algumas regiões. Né? A Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, né? A Cinderela, a João e Maria. Né? Onde ele tentou mostrar para vocês que aquilo, na realidade, eram ensinamentos. Né? Que os pais tentavam passar para os filhos, haja vista que você não tinha a escola efetiva, né? E os pais eram analfabetos. Então você contava aquelas histórias com o objetivo de alertar as crianças, né? O menino e o lobo, né? Tem até desenhozinho, né? Muito referente, que o menino ficava enganando, né? Olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, as pessoas iam salvar o menino, chegava lá e estava rindo porque ele tinha enganado as pessoas. Na segunda vez, a mesma coisa, ele gritava, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, e todo mundo ia para lá salvar o menino e ficava rindo porque ele tinha enganado as pessoas de novo. Num determinado momento ele grita, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo, as pessoas acreditam que é brincadeira, não vão ver o que está acontecendo, e era o lobo de verdade. Né? E o lobo pega o menino. Né? A ideia de que você não deve mentir. E por aí vai. Né? A gente alertou, né, que as personagens dessas histórias, alertou vocês, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, né? Branca de Neve, todas essas histórias estão se passando dentro de um contexto medieval, certo? E as personagens são meninas, né? Adolescentes. Né? Haja vista que no momento em que essa menina se torna mulher, ou seja, ela menstrua, né? Ela está apta para o casamento. Certo? Então ela seria encaminhada pelo pai, certo? Pela família, para se casar com alguém, independente se ela quer ou não quer. Certo? Casamento é um contrato, certo? É só você. Hoje, claro, o casamento ainda hoje é um contrato, né? A empresa já reparou quando as pessoas vão casar? Você fala, vou casar. Em que regimento? Separação parcial de bens, né? União total, universal. A pessoa nem casou e já está pensando como vai ser quando separar. Presta atenção nesse detalhe interessante, né? Você nem casou, mas você está pensando, se não der certo, quem fica com o quê, quem leva o quê, para onde, como é que vai. O casamento tem um contrato, certo? E
Hoje basta você ir no cartório que você casa. Nesse mundo medieval, não, era a igreja que chancelava. Se você não foi abençoado, certo? Pela igreja, o casamento não existia, certo? Então, o casamento nessa época, não é? Ele era utilizado, por exemplo, para estabelecer a paz. Havia uma tensão entre povos, né? Entre reinos, entre feudos. Você casa o filho de um com a filha do outro, certo? Aí você une as posses das famílias, fortalece as duas famílias e estabelece a paz, certo? Estabelece a paz. Você vai casar com o objetivo de ampliar os bens da família, certo? Você vai casar com B e aí você une as terras, você amplia o poder dessas famílias através do casamento. Ou seja, a mulher não tinha direito a escolher com quem ela ia casar, certo? Ah, mas eu amo ele. Não interessa, certo? Você vai casar com fulano, beleza? Você vai casar com fulano. Então você já percebe, né, você pode concluir que essa sociedade medieval é uma sociedade patriarcal, né? Ah, claro, claro que sim, vão haver mulheres que vão, falei com vocês já, né? Que vão assumir controle de feudos, sim, vão haver mulheres que vão assumir o controle de feudos, certo? Vão haver mulheres que se tornarão regentes, certo? De movimentos, né? De espaços, claro que vai haver, certo? Claro que vai haver. E aí, o que que você tem? Nós estamos falando de exceções, certo? Aí eu comentei com vocês em torno disso, né, que existem textos, né, existem leituras e interpretações da figura feminina que vão relacionar essa figura a três modelos, lembra? Nós falamos do modelo a Eva, que era a pecadora, Maria, que era o exemplo a ser seguido, e Madalena, que é a arrependida, né? Aquela que estava desviada e encontra o caminho. Esses são os modelos de mulher para ser seguida. O importante é perceber que, quando você apresenta esses três modelos, você coloca a mulher como culpada pelo pecado do mundo. Né? O homem é vítima, né? Da beleza, da sensualidade. É a mulher que atenta ao homem, é a mulher que conduz o homem certo? Ao pecado. Certo? Eu li um texto uma vez que dizia que era dito o seguinte, que o diabo atentava ao homem de todas as formas, né? Com riquezas, festas, luxúria, certo? Com tudo. Se ele não tivesse isso, ele mandava uma mulher. Ou seja, a ideia do pecado está relacionada à figura feminina, certo? O que fortalece essa postura, né, impositora do homem sobre a mulher. A ideia da correção, da vigilância, do controle da vida desta mulher. Certo? É importante perceber isso. A mulher nada mais era, da perspectiva medieval, do que um pacote. Certo? Mas como assim um pacote? Assim, ela seria fertilizada pelo homem, certo? Né? Ali se geraria uma criança, certo? Um varão. Beleza? Então, olha a concepção que se tem em relação da mulher, colocando a mulher sempre num segundo plano, certo? E essa construção, essa concepção, ela vai sendo passada de geração para geração, né? E hoje, felizmente, a gente vive num mundo onde essa mulher, né, ela já tinha os direitos, não é, garantidos pela lei, e agora ela começa a exercer de fato esse direito, né? Apesar de alguns homens ainda ficarem inconformados com isso, né? Se incomodarem com essa ascensão, né, das mulheres ao poder, ao trabalho, né, à independência, certo? Importante atentar para essas questões, beleza? Tem aí a figura da bruxa, né? O que seriam essas bruxas, né? São mulheres com conhecimento, né? Mulheres do campo que entendem o efeito de determinadas raízes, determinados vegetais, né? Ervas encontradas na floresta, que eram muitas delas utilizadas no tratamento de doenças, certo? E como isso não vai ter uma explicação religiosa, né? Isso vai ser entendido como ação do diabo, certo? Como bruxaria, né? E a bruxaria, então, seria punida com a morte, né? Na Idade Média vai se inventar várias formas de fazer as pessoas sofrerem, né? Várias técnicas de tortura. A gente vai ver isso ainda mais para frente um pouquinho, né? E como a igreja, como as pessoas,
vão fazer uso de violência, né? A implementação de dor a outras pessoas, certo? Justificada em Deus, né? Deus vai ser utilizado de forma indevida, ainda é utilizado hoje, certo? Como justificativa de produzir dor às pessoas, certo? Como justificativa de produção de dor, certo? Beleza? Trunks, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Beleza. Só um minutinho, deixa eu só escrever aqui. Sempre me avisa. Beleza? Tranquilos? Seguindo, alguém quer fazer algum comentário sobre o que foi dito? Meninas, o que vocês acharam do que foi exposto e externado? Algum comentário sobre? Digita aí. Beleza? Não, a gente vai seguir. Tranquilos? Beleza? Então, se nós estivéssemos vivendo na Idade Média, vocês meninas já seriam mães. Talvez de 2 ou 3. Certo? Bom, o que mais que a gente vai falar sobre esse mundo feudal? Né? Nós já falamos aqui, então, das mulheres, da educação, da economia, da política, da sociedade, das obrigações civis, já falamos das relações verticais e horizontais sociais, né? Aqui já falamos. Bom, baseado nesse. E comentamos, para a gente não esquecer, que esse mundo, o objetivo das pessoas é chegar a Deus. Como é que você chega a Deus? Só existe uma forma: através da igreja. Né? A igreja é o caminho. Então, existe um intermediário, é importante atentar para isso. Existe um intermediário entre Deus e os homens. Esse intermediário é a igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando de igreja católica. Beleza? Bom, apesar de todo esse contexto, esse mundo medieval ele vai viver, né, e vai experimentar. Né, a gente sabe, vocês já viram em geografia, existem como é que eu vou colocar para ficar claro, né? As questões relacionadas a clima, né? Existem momentos que são cíclicos, né? Você vai ter momentos de, 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 de boas chuvas, e você vai passar por um tempo em que faltarão chuvas, né? De estiagem, vão haver momentos de chuvas em excesso. E quando a gente fala em Europa, não é? É um clima diferente, por exemplo, da América, né? Lá é frio. Então, você tem que começar a pensar a partir dessa perspectiva geográfica. Na Europa, no inverno, você não tem o que produzir. Né? A agricultura ela não vai se desenvolver, certo? Nesse inverno. Neva. Né? O que você planta na neve? Nada. Então você tem que ter uma produção de excedentes que garanta a sua sobrevivência durante esses períodos de produção muito pequena, muito baixa. Né? Você vai ter que adaptar a sua alimentação. Eu estou falando de idade média, não tem geladeira, não tem freezer, não tem iFood, não tem sistema de entrega de comida. Certo? Ou você tem ou não tem. Beleza? Mas nós vamos ver um período cíclico interessante, onde nós vamos ter boas colheitas, certo? Os conflitos entre os feudos, as ameaças externas, elas vão se reduzir, não é? Elas vão reduzir, ou seja, as pessoas não estão morrendo mais fruto de conflitos. Se você está tendo boas colheitas, as pessoas não estão morrendo de fome. E aí tem que estar sempre atento a essa discussão, né? O fato das pessoas terem o que comer não significa dizer que elas estão bem nutridas. Isso está claro? Na minha casa ninguém passa fome. O que você come lá na sua casa todo dia? Tem sempre, sei lá, um feijão com farinha. Bom, se você comer todo dia feijão com farinha e tomar um copo d'água, você vai matar a sua fome. Isso não significa dizer que você está bem nutrido. Concorda ou não? Beleza? Então, atenta para isso. O fato da pessoa ter o que comer não significa dizer que ela está bem nutrida, que ela está bem alimentada. Certo?
Então, esse discurso, cabe discussões. Certo? Então, apesar disso, você vai ter esse momento de boas colheitas. O servo, apesar de todas as obrigações que ele cumpre, certo? Ele se alimenta, certo? Ele se alimenta. As guerras foram reduzidas, certo? As guerras foram reduzidas. A distância entre os feudos impede a propagação de doenças. Não. Se os feudos são distantes, as pessoas entram, o contato entre eles é pequeno. Então as pessoas não estão morrendo, né, de doenças, né, em grandes quantidades, vamos dizer assim, né? Está restrito. O que a gente percebe aí? Bom, dentro desse contexto positivo desse mundo feudal, certo? Onde as pessoas estão se alimentando, os conflitos foram reduzidos, aí soma-se aí desenvolvimentos tecnológicos. Rapaz, o que pode ser um desenvolvimento tecnológico nesse mundo medieval? A melhoria do arado, né? A utilização de bois no arrasto do arado, por exemplo, né? Que acelera o processo de plantio. Então, qualquer desenvolvimento mínimo que seja, certo? Vai permitir a ampliação e a melhoria da atividade agrícola, certo? Logo, uma produção melhor, né? Ou seja, as pessoas vão ver que louco isso, né? Nesse momento de paz, de tranquilidade, de boas colheitas, de desenvolvimento tecnológico, certo? Você vai perceber um aumento demográfico. Um aumento demográfico, né? Constante, não é? Um aumento demográfico. As pessoas estão procriando, elas estão morrendo um pouco mais tarde, certo? A vida útil de um servo aqui vai ser o quê? 40, 50 anos, certo? Olha lá, né? As pessoas estão procriando, tanto os servos quanto os nobres. Percebe? Quanto mais nobres, mais bocas para alimentar, e bocas que não trabalham, certo? O aumento da população servil, certo? Gera essa força de trabalho. Mas essa força de trabalho também tem que comer. E lembra, a gente já entendeu que a Europa o clima é frio. Você não tem grandes colheitas, certo? O ano inteiro. Enquanto aqui na América você tem culturas que você colhe até 3 vezes por ano, aí na Europa você vai colher uma vez, certo? E olha lá, de acordo com o clima, certo? Então você começa a ter um crescimento demográfico nessa sociedade onde a economia se baseia na agricultura de subsistência. O que vai acontecer com essa sociedade mediante esse crescimento demográfico? Ora, bolas, certo? Aquela produção agrícola que era suficiente, ela começa a se tornar insuficiente. E aí nós vamos ter problemas, certo? Aí nós vamos ter problemas, certo? Porque o feudo começa a crescer demais, o seu contingente populacional, certo? Ele começa a crescer demais e o que é produzido começa a ser insuficiente para alimentar a todos. Veja só que louco, né? Boas colheitas, redução da morte por doenças, redução das guerras, tecnologia, melhoria da produção, crise, aumento demográfico. Interessante. É importante pensar para isso, né? Você tem discussões, ainda hoje, claro que você tem esse tipo de discussão, né? Quando você pensa a população mundo, né? Quando você pensa a população mundo, quando você olha a produção de alimentos no mundo hoje, você descobre assim que eu não vou ter os números exatos aqui, né? Tem muito tempo que eu li esses textos, eu não tenho, mas mais ou menos assim. A produção agrícola do mundo ela é suficiente para que ninguém passe fome no mundo. Aí você pergunta, então por que as pessoas passam fome? O planeta produziu, como é que era a informação? Deixa eu recordar, que era mais ou menos assim. O planeta produziu, no ano passado,
em 2019, né, até agosto, mais ou menos até o início da segunda metade do ano, tudo que ele havia produzido no ano anterior, certo? No ano anterior. Ou seja, você está explorando a terra ainda mais, certo? Há um aumento demográfico, mas não há um aumento da produção, acaba gerando que não, não, eu não concordo, não. É uma discussão boa essa, Gustavo. A produção aumenta, o que você tem aí é interesse econômico, né? Se você produz comida para alimentar todo mundo, foi o que eu disse, e assim, e as pessoas não comem, para onde está indo esse excesso de alimentos? Você está dizendo, a gente diz que produz comida para matar a fome de todo mundo, mas não é todo mundo que está comendo. Por que então que nem todo mundo está comendo? Porque elas não têm excesso. Dinheiro, né? Trabalho. Não são de mundo, não são de Brasil, não. Né? O Brasil tem que ser líder, é óbvio, nesse contexto. Certo? Se você produz e as pessoas não comem, onde é que está o ponto aí? Certo? Eu vou indicar um filmezinho, um videozinho para vocês assistirem no final da discussão. Né? Um videozinho antigo chamado A Ilha das Flores, para vocês pensarem sobre isso. Certo? Olha a informação. Você produz comida para matar a fome das pessoas. Mas as pessoas estão passando fome, estão morrendo de fome. Isso, no YouTube. Não tem problema nenhum. Está lá, é acessível. Vou passar para vocês depois. Fica tranks. Beleza? Fica tranquilo. Chama Ilha das Flores. Foi um documentário premiado no Brasil, na década de 80 ainda. Certo? Bom, seguindo aí, se nós temos esse aumento demográfico, como controlar um aumento demográfico? Como que você controla o aumento demográfico? Vamos tentar fazer um paralelo, né? Nós estamos discutindo Idade Média, feudalismo, mas vamos tentar trazer para hoje também. Hoje tem essa discussão de controle demográfico. Como controlar, né, esse crescimento demográfico? O planeta hoje tem... Qual a população planetária hoje? Né? Vocês têm ideia de quantas pessoas existem no planeta? 7 bilhões de pessoas, né? É muita gente. Né? É muita gente. 7 bilhões de pessoas. Como controlar esse crescimento demográfico? Né? Você tem discussões, né? A ONU produz algumas discussões nesse sentido, né? Esse é um ponto. Né? Você tem países que você tem crescimento negativo e você tem países que não. A população continua crescendo. Certo? E aí você tem uma série de questões envolvidas. Por exemplo, se você reduz a sua taxa de natalidade, certo? Você vai ter, por consequência, se isso não for equilibrado, o aumento de indivíduos, né, idosos. Concorda? Certo? Adultos idosos, certo? Bom, esse idoso, uma hora ele para de trabalhar. Se ele para de trabalhar, ele para de produzir, mas ele precisa continuar sobrevivendo. Ele precisa do recurso para comer. Certo? Quem vai produzir, certo? Para que o Estado tenha condições de sustentar esse idoso. Certo? Daí a discussão sobre a previdência. Certo? Vamos deixar o idoso, que o idoso pode morrer? Quem vai trabalhar é o jovem. Mas se a taxa de natalidade está reduzindo em alguns países, certo? Percebe? Percebe o problema? É uma questão. Então essa questão ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ser equilibrada. O problema é você achar esse equilíbrio. Certo? Por que o problema é achar esse equilíbrio? Porque aí, nessa discussão de controle da natalidade, vão entrar questões, questões de cunho moral, de cunho religioso, por exemplo. Certo? Propostas de controle de natalidade. Sim, sim. Isso aí, Samuel. Certo? Isso aí. Propostas de controle de natalidade. Né? Eu lembro de uma reunião que teve em 95, já tem tempo, né? Na ONU, onde essa questão foi colocada, e eu achei interessante as propostas e os debates que foram relacionados a essas propostas. Então, vou repassar para vocês algumas dessas propostas. Sim, o uso
de controle, o que fazer, o que utilizar para controle populacional. O uso de preservativo era uma opção, né? Foi sugerido o uso do preservativo, né? Mas isso custa, isso tem custo, né? Alguns estados doam, outros não, você tem que comprar, né? E o uso de preservativo está ligado até mesmo ao contexto, né? Ao contexto da relação sexual, né? Muitas pessoas ignoram o uso, né? Até porque o preservativo ele não tem função só de evitar filhos, né? Para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Mas as propostas eram, por exemplo, uso de preservativo, a DIU, né? A, o processo da ligadura, né? Das mulheres, que mais? Aumento de imposto para quem tem mais filhos. Isso eram propostas, foram colocando propostas, né? É, aborto. Oh, existem países que apoiam, existem países que não. Aí entra uma discussão moral, religiosa, certo? Mas era uma proposta. Até porque quando você fala em aborto, você já reparou as propagandas? Lembra? Já falou para você sobre propaganda, né? Como que a propaganda impacta na vida da gente. Quando fala em aborto, por exemplo, sempre coloca uma gestante com uma criança com 8 meses, você não morre, né? Você não morre. Isso dá um impacto na imaginação da gente muito doido, né? Aí, quando se fala em aborto, as pessoas imaginam que a mulher com 6 meses, 7 meses, vai lá e arrancar e jogar a criança no lixo. É claro que não é isso que está sendo discutido nem defendido. É outra coisa. Certo? Mas na sequência, só para mostrar para vocês como que mexe, como que dá impacto a essas questões. Né? A vasectomia, né? Pouco falado, né? Pouco falado, porque geralmente a gente transfere para a mulher todo o processo anticonceptivo, né? de vida. A gente falou de ligadura de trompa, DIU, né? Aborto, é a mulher que está sendo alvo, é o corpo da mulher que está sendo alterado e transformado aí, percebe? É o corpo da mulher que está sendo transformado. Ele que está sendo agredido. Né? Aí você fala, vasectomia, o cara já balança. Né? E se o cara erra lá na hora de. Né? Eita, eu não, comigo não, viu? Né? Né? É sempre o corpo da mulher que é agredido. É importante perceber isso. Certo? Então, N propostas serão apresentadas como forma de controle populacional. E você não consegue chegar a nenhum denominador comum, porque essas propostas serão questionadas. Olha, para religiosos mais fundamentalistas, né? E aí eu não estou falando só de cristianismo, estou falando de outras, né? Tá nos livros religiosos, né? Que a ideia do casamento tem como função procriar, né? Procriar, certo? O homem não pode interferir nisso, né? A ideia era uma educação familiar, uma educação sexual, certo? Concomitante a uma educação familiar que permitisse às pessoas entender isso, as consequências disso. Mas discutir, falar sobre sexo, sexualidade e sensualidade é tabu, né? Existe dificuldade de discutir isso na escola, certo? Porque muitos pais entendem que a escola não é lugar para discutir isso. Contudo, entretanto, todavia, os pais não têm esse tipo de diálogo com os filhos, certo? Não tem esse diálogo com os filhos. Muitos dos pais entendem, eu já ouvi isso várias vezes, né? Que a vida ensina. Sim, a vida ensina, mas de uma forma bem dolorosa, né? A gente não precisava passar por isso, certo? Isso é só para você perceber que, como hoje, o século XXI, é difícil produzir uma discussão em torno do controle populacional devido a questões ligadas à moral, à religião, a comportamento, à cultura dos povos. Como que você vai discutir isso na Idade Média? Você nem discute isso na Idade Média, certo? Cada filho é uma bênção, certo? É uma bênção que vai ter que comer. Né? É uma bênção que vai ter que comer. Beber, vestir, tratar, certo? Então, você vê como que é difícil discutir isso. Geralmente, a gente transfere a culpa, né? Você tem um monte de desculpas prontas, né? Para o pobre. Ah, não tem o que comer, mas tá aí, cheio de filho, toda hora arruma outro.
você está exigindo da pessoa uma consciência, uma educação que ela não teve, um acesso que ele não teve. Né? É você pegar, por exemplo, trazer para o Brasil, já que a gente falou em preservativos, né? Em métodos anticonceptivos, né? Anticoncepcional e por aí vai, ver quanto é que é um salário mínimo e quanto que a pessoa vai ter que retirar do salário para acessar esse tipo de coisa, porque o sexo pertence à vida das pessoas. Você imaginar que as pessoas vão viver sem sexo é impossível, certo? Certo. Ah, mas eu conheço um, escreve um livro, você que conhece um, né? Escreve um livro. Então falta educação, falta informação e mais do que informação, falta conhecimento, né? Sexo, sensualidade, sexualidade é tabu. Mas até ele ter idade para trabalhar, ele precisa comer, né? E dentro dessa perspectiva, veja só o que você escreveu. Mas para filho em famílias mais humildes, os filhos não são mais uma pessoa para trabalhar. Isso é o escancarado da desigualdade, né? O filho deveria fazer o quê? Estudar para ser alguém, né? Estudar para ser alguém. Então é mais uma criança que vai estar vendendo bala no sinal, né? É mais uma criança que vai estar, sei lá, fazendo malabares com o limão, percebe? Né? Eu fiz um contraponto à sua afirmativa. No campo, isso acontece. As pessoas tinham muitos filhos, né? Até porque eram braços para ajudar a trabalhar no campo. Mas dentro de uma perspectiva de construção, de desenvolvimento, né? De educação e formação do cidadão, a criança ela tem que estudar, certo? Ela deve estudar, certo? É, é, faz um comparativo rápido dentro da sala de aula, né? Quem pode se dedicar só ao trabalho ou quem tem que, além de estudar, cuidar da casa, cuidar do irmão mais novo, desenvolver uma outra atividade. É um ritmo diferente. É claro que isso varia de pessoa para pessoa. Você vai ouvir gente dedicada, porque eu na sua idade fazia, acontecia e estou aqui. Se essas pessoas não conseguissem, se a sociedade olhasse para todo mundo e não percebesse ninguém se esforçando, se sacrificando, abrindo mão de um monte de coisa para prosperar, a gente já tinha quebrado tudo, não é? Então, as pessoas que estão à volta da gente, que pertencem ao nosso meio, são exceções. E mesmo assim a gente tem que ver o custo disso, né? Tá, eu construí determinado patrimônio X. O que, que eu tive que abrir mão? Né? O que, que eu tive que abrir mão? São perguntas, né? Eu vi meus filhos crescerem, eu vivi a infância dos meus filhos, eu estava ali próximo, eu vivi a minha família. Meu filho tem acesso a B, C, D, tem A, N coisas. Mas, assim, será que meu filho sentiu a minha falta em algum momento? Uma coisa compensa a outra? A gente nem pensa nisso, né? A gente nem pensa nisso. Isso é ignorado pela troca, a troca ao acesso das coisas. Vê? Mas muitos filhos, essas crianças deveriam que estudar, né? Ser criança, né? Viver as etapas. Eu defendo isso, a gente tem que viver as etapas da vida da gente. Vocês são adolescentes, então vocês têm que viver a adolescência. Você não tem que querer ser adulto. Você vai ser adulto um dia. E você vai sentir falta dessa adolescência que você não está vivendo por N motivos. Certo? Você não vai ser adulto. Certo? Né? Ser adulto não é só não ter horário para chegar em casa e fazer o que quer. Ser adulto é pagar boleto. Ser adulto é pagar boleto. E é nada pior do que pagar boleto. Certo? Eu, quando crescer, eu quero ser igual boleto. O que você quer ser quando crescer? Boleto. Mas por que, Paulo? Porque boleto sempre vence. Certo? Boleto sempre vence. Então, eu quero ser boleto quando eu crescer. Certo? Isso aí. Certo? Mas ela, boleto sempre vence. Então, o que você quer ser? Boleto. Mas, seguindo aqui. Certo? Eu tô... tá, então, coisas da internet, né? Coisas da internet. Mas, né? Coisas da internet. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, né, para a gente pensar essa análise, a gente está falando de idade média, crescimento demográfico, como é difícil pensar controle demográfico, a gente falando do mundo hoje, né, esse mundo que a gente vive hoje. Bom dia, Sandra. Bom dia. Você chegou a pegar a parte do boleto? Não, né? Certo?
como é difícil fazer esse controle demográfico. Né? Se a gente transportar essa dificuldade para o período medieval, certo? Para o período medieval, certo? Isso fica mais difícil ainda, certo? Qual vai ser a solução, então, encontrada para certo? Encontrada para enfrentar esse problema? Não é? Muita gente, certo? E começa a faltar comida. A gente já sabe que o privilégio, certo, da mesa vai ser sempre o do senhor, vai ser sempre do senhor feudal, certo? Ele também vai ser afetado, certo? E o que vai ser feito? Vai ser posto em prática, nós vamos discutir na próxima aula, certo? A ideia da primogenitura. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Deixa eu encerrar aqui, falta 5 minutos, está me avisando para encerrar a gravação. Deixa eu parar aqui para a gente conversar.